Ó, dando continuidade aí, para não ficar muito extenso, vamos às funções do CAPS, tá? As funções do CAPS: dar suporte e supervisionar a atenção à saúde mental na atenção básica, certo? Que ainda está PSF aí e PACS, porque é de acordo com o manual, tá? Então, ele dá suporte e supervisiona as estratégias de saúde da família, os agentes comunitários, tá? Quando eles precisam e quando a gente atua através do matriciamento, que é o programa que nós vamos ver mais na frente, ok? Outra função do CAPS regula a porta de entrada da rede de assistência em saúde mental de sua área, ok? Quando se fala em área, tá? Nós não somos divididos como as estratégias, né? Uma área para uma estratégia X, outra para a estratégia Y. Na realidade, nossa área é o município, tá? Para os CAPs que são regionalizados, a área deles é o município em que ele está e as cidades circunvizinhas onde ocorre a pactuação, ok? Então, é ele que regula, é ele que controla, é ele que organiza esse serviço de saúde mental. Outra função, realizar e manter atualizado o cadastro de pacientes que utilizam medicamentos para a saúde mental. Mais na frente, quando a gente falar em farmácia, do CAPS, nós vamos ver, pessoal, tá, a importância de um farmacêutico dentro do CAPS, para ter o controle desse cadastro e o controle das medicações. É nossa realidade, né, alguns pacientes fazerem estoques de medicação dentro de casa, ok? Isso por quê? Porque eles vão para o CAPS, né, passam no psiquiatra, que o correto é passar no psiquiatra, o psiquiatra passa, prescreve a medicação, e daí eles pegam na farmácia do CAPS. Só que, isso é a política correta, tá? Só que, infelizmente, né, nós temos alguns hábitos, nós, sociedade, né, temos alguns hábitos difíceis de serem trabalhados, que é a conscientização, tá? Então, nós conscientizamos o nosso paciente a não estar buscando medicação sem a consulta. Mas é isso que eles fazem, tá? É isso que eles fazem. Eles encontram o médico que é conhecido lá no supermercado, tá? E eles dizem, doutor, me dê uma receita para o meu pai. E o doutor dá a receita para o pai. Ah, agora me dê um para minha tia. E ele dá a receita para a tia. E daí esse paciente vai no CAPS, né? Essa pessoa vai no CAPS, pega a medicação e faz seu estoque em casa. E infelizmente falta para aquele que está sem nenhum para tomar. Ok? Então, nós orientamos como serviço de rede mental que espere a sua medicação acabar, ou se tem 10 comprimidos, aí você vai no CAPS, passa no psiquiatra, pega a sua receita. Ou vai na estratégia, passa no médico e pega a sua receita. E daí pega a sua medicação, tá? Nós orientamos que vá antes de acabar, porque às vezes o médico, né, não está na estratégia, às vezes o psiquiatra não veio para o CAPS, e daí o paciente vai ficar sem medicação, ok? Outra função aí, organizar a rede de serviço de saúde mental de seu território. Ele é o regulador, tá? Então, é ele realmente que organiza. Ele que organiza o matriciamento, tá? Que é a capacitação com a estratégia para trabalharmos juntos. É o CAPS que organiza e regula a questão das internações psiquiátricas. É ele que organiza os leitos psiquiátricos dentro do hospital geral, tá? É ele que regula a pactuação com os demais municípios, tá? Então, ele tem que estar realmente por dentro de todo esse serviço, que é a rede.
Outra função aí é gerenciar os projetos terapêuticos, oferecendo cuidado clínico, eficiente e personalizado, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso aí, pessoal. Quando vocês escutarem falar em PTS, projeto terapêutico singular. Todo paciente que é cadastrado no CAPS, que é atendido no CAPS, que tem um prontuário no CAPS e é acompanhado, tá? Tem que ter um PTS. Que para nós da enfermagem, o que seria um PTS? A nossa assistência de enfermagem, tá? As nossas orientações de enfermagem, o que a gente planeja para o nosso paciente, certo? Onde a gente anota no prontuário, tá? E daí a gente se orienta quando o paciente retorna para nós e a gente avalia o nosso paciente. PTS é projeto terapêutico singular, ok? Vou colocar aqui. Tá? Corrija aí os acentos. Ok, pessoal? Então, todo paciente tem que ter o projeto terapêutico singular no seu prontuário. Quem faz esse projeto terapêutico? Todos. Ah, tá. Singular, certo? Todos os pacientes, tá? Devem ter o seu projeto terapêutico, devem ter o seu PTS, e quem deve fazer? Os profissionais. Aí, de acordo com o manual do CAPS, veja como é que tá lá. Orienta-se que a cada 15 dias, um turno, todos os profissionais parem o serviço, o atendimento à demanda, o atendimento aos pacientes e façam um trabalho interno, ok? Esse trabalho interno é justamente fazer o PTS, fazer o projeto terapêutico singular dos pacientes que entraram durante esses 15 dias, ok? Então, vamos imaginar, tá? Hoje, segunda, né? Faz 15 dias que a gente parou a última vez. E daí entraram 3 pacientes, tá? Então, foi organizado que na segunda à tarde, que estão a maioria dos profissionais, a gente ia parar para um trabalho interno e vai fazer o PTS desses 3 pacientes que entraram nesses 15 dias, ok? Aí o psiquiatra vai dizer, né, o que é que vai fazer com esse paciente, o psicólogo vai dizer, a enfermagem vai dizer, e tudo é escrito e colocado lá no prontuário do paciente, para que a gente, né, tenha um acompanhamento da evolução desse paciente, ok? Caso, né, algum profissional precise mudar, né, ele muda dentro do seu atendimento, da sua consulta, ok? Mas, realidade, tá? Isso não é feito, não é feito, não é construído o PTS do paciente. Por quê? Imagine você, e isso eu não recrimino, tá? Eu, como, né, profissional que já trabalhei no CAPS, vejo a impossibilidade disso. Por quê? Muitas vezes nós temos um psiquiatra que trabalha 2 vezes na semana. Se eu tiro um turno, eu já perco aí o atendimento de 20, 30 pacientes, que vão ficar para a próxima semana, tá? Muitas vezes nós temos uma psicóloga que trabalha 30 horas, ou 20 horas. E daí ela trabalha por agendamento. Então, se tira um turno, nós temos aí já 5, 6 pacientes que vão ficar acumulados para a próxima semana, onde já tem pacientes na agenda, tá? Então, devido à carga horária, tá, dos pacientes, dos profissionais, que é reduzida, né, o horário de serviço,
ok? Fica muito difícil a gente fazer esse PTS, a gente parar, ok? Se nós tivéssemos todos os profissionais trabalhando 40 horas, aí sim, tá certo? Porque o nosso paciente não iria estar esperando, nós não iríamos ter uma agenda aí com 30, 40 pacientes esperando, tá? Fora os pacientes em crise que chegam e tem que entrar, chega e tem que ser atendido, ok? Então, infelizmente, esse PTS não é formado do jeito, né, que o manual recomenda em uma reunião dos profissionais, tá? Cada profissional dentro do seu atendimento vai, né, fazendo suas anotações e vendo a forma, né, dentro do seu serviço que vai avaliar o paciente, tá? Trazendo para nós da enfermagem. O nosso Corém, ele cobra o PTS, tá? Quando o fiscal do Corém vem visitar o CAPS, né, ele fiscaliza a estrutura, os prontuários do paciente, o nosso serviço, e ele pede o PTS, ok? Por muitas vezes, por muitas vezes, tá? Eu recebi a visita, né, do fiscal do Corém, e daí ela pedia, cadê o PTS, Clélia? Aí eu, infelizmente, não consegui fazer ainda, ok? Então, porque nós tínhamos uns 3.000 prontuários, tá? Então, fazer sozinho o PTS, né, faz parte do serviço, mas como eu não fiz, né, enquanto ia crescendo, ficava muito difícil, ok? Então, comecei a fazer, né, o PTS dos pacientes que estavam em sistema intensivo, que no tempo nós tínhamos 15, fiz o PTS dos 15, tá? Comecei a fazer o PTS dos pacientes que estavam em sistema semi-intensivo, e daí fui fazendo aos poucos, e quando a fiscal chegou, eu tinha feito, ó, fui parabenizada, ok? Então, veja que é um serviço que deve acontecer, tá? Que é uma atividade que deve acontecer dentro do serviço, a criação do PTS, infelizmente, devido, né, à disponibilidade dos profissionais, né, de acordo com suas cargas horárias. Isso fica um pouco inviável, ok? Mas nós da enfermagem, né, abrindo parênteses aí, nós somos cobrados pelo nosso conselho, e daí a gente pode estar fazendo o PTS da enfermagem, que foi o que eu fiz, ok? E daí fui incluindo os demais profissionais, mas na visão da enfermagem. Depois, mais na frente, quando a gente entrar em assistência, eu vou mostrar o PTS para vocês, certo? Outra função aí do CAPS, promover a inserção social dos usuários através de ações intersetoriais, que envolvam educação, trabalho, esporte, cultura e lazer, montando estratégias conjuntas de enfrentamento dos problemas, ok? Nós trabalhamos de forma intersetorial. Nós precisamos estar inseridos em muitos setores, em muitos serviços, tá? Na educação, a gente pode trabalhar com palestras educativas dentro da estratégia, mostrando, né, para a comunidade o nosso serviço, mostrando que os nossos pacientes, eles devem ser aceitos e inseridos pela sociedade, trabalhando essa questão do preconceito. A gente pode estar trabalhando, né, nas escolas, tá? Onde a gente vai, né, mostrar para os jovens que são multiplicadores, né, a questão que o paciente, né, ele tem determinados transtornos, que transtornos são esses, orientar com relação aos sintomas, tá? Nós precisamos da assistência da saúde, né, já falei, com relação às estratégias, né, os agentes comunitários de saúde, que são os nossos parceiros, tá? Porque muitas vezes, né, um cárcere que está lá no distrito, no sítio, lá no distrito, tá? Muitas vezes passa despercebido por nós, que estamos lá na zona urbana, ok? Mas o agente de saúde que tem noção, né, que é responsável por aquele sítio, certo? Ele vai nos informar, e daí nós vamos fazer uma visita domiciliar, tá? Muitas vezes o paciente está sendo maltratado, tá? E que é um paciente nosso,
o serviço social pode ir lá, ok? Então, a gente tem que buscar, né, essa intersetorialidade. É a questão da assistência, tá? Quando a assistência monta aqueles grupos de jovens, grupos de idosos, e eles fazem festa, né, carnaval, São João, nós inserimos os nossos pacientes, né? Um exemplo que eu já dei para vocês, a questão aí do desfile de 7 de setembro, tá? É uma inserção, ok? E assim nós vamos inserindo os nossos pacientes nos demais setores, tá? Em uma oportunidade, nós estamos inserindo. E prestar atendimento em regime de atendimento diário à população de sua abrangência, tá? O CAPS, ele tem que funcionar diariamente, né? Alguns CAPS funcionam de segunda a sexta, outros de segunda a sábado, outros 24 horas todos os dias, tá? Alguns até às 9 horas, nós vamos ver quando a gente for ver aí os tipos de CAPS. Ok, pessoal? E daí vocês têm que entender que nós somos uma rede, tá? Essa figura, ela está no manual, né? Esse gráfico aí, ele está no manual do CAPS, tá? E ele mostra muito bem como essa rede é formada, certo? Como essa teia, né, nos liga o CAPS aos demais serviços, seja educação, seja saúde, seja assistência, né, seja o hospital, seja os agentes de saúde, seja as praças, tá? A família, as escolas, ok? Aos demais CAPS, certo? Então, ela retrata muito bem aí, né, a formação da nossa rede, ok, pessoal? E daí, nós vamos falar aqui um pouco sobre os tipos de CAPS, tá? Nós vamos encerrar aí com os tipos de CAPS. Nós temos 5 tipos de CAPS. CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3, CAPS infantil, que é o CAPS I, e CAPS AD, que trabalha com álcool e drogas, tá? Vamos primeiro falar nesses 3 aí. O CAPS 1, 2 e 3, o que é que eles têm de semelhantes? Eles trabalham com adultos, pacientes com transtornos graves, severos e persistentes que sejam adultos, tá? O que é que tem de diferente neles? Alguns detalhes que nós vamos ver em cada um deles. Qualquer dúvida, vocês podem falar. Então, vamos lá. O CAPS 1, ele pode ser aberto em uma população de 20 a 70 mil habitantes, tá? Aí, veja bem, pessoal, como é que se abre um CAPS? Primeiro, né, como ele é um serviço público, tem que ser uma vontade do gestor, tá? Então, o gestor ou o secretário de saúde, né, eles têm uma vontade de abrir um CAPS, um interesse de abrir um CAPS, porque vê que no município existem muitos pacientes que precisam desse serviço, tá? Então, eles têm o desejo de abrir, a vontade de abrir. Então, eles fazem um projeto, né? Dentro desse projeto, ele fala que a população, número X de pacientes que são encaminhados para outra cidade, número X de habitantes que precisam do serviço, que são diagnosticados com transtorno mental, e daí mandam esse projeto para o Ministério da Saúde, tá? O Ministério da Saúde analisa, e daí ele vai abrir o CAPS no município X, tá? Digamos que no município X tenha 60 mil habitantes. E a proposta deles é de abrir um CAPS tipo 2, que, como vocês estão vendo aí,
o CAPS 2 só pode ser aberto com 70 a 200 mil habitantes. Mas no município X só tem 60. E por que é que eles querem abrir um CAPS 2? Tá? Porque eles têm uma demanda de cidades circunvizinhas, que pode vir nessa cidade para o atendimento do CAPS. Por exemplo, digamos que o ICOL, quando ele foi abrir o CAPS 2, ele só tinha 60 mil habitantes. Então, ele não podia abrir o 2, né, de acordo com a população, só poderia abrir o tipo 1. Só que ele incluiu no projeto a população de Lavras, de Oroz, de Cedro, do Mari, do Baixio, de Palmirim, tá? E a própria população do ICOL, certo? E mostrou ao Ministério da Saúde que essas cidades iriam ser pactuadas, e iriam ser referenciadas para o CAPS 2 do ICOL. E daí deu certo, abriu, ok? Então, por que é que eu citei esse exemplo? Isso, por isso que tem o 2. E se bem que eu nem sei quantos habitantes tem no ICOL, né? Se está entre 70 e 200 mil, não sei. Mas veja que, né, se o município tiver essa população, ou menos do que essa população, e tiver um interesse, ele pode trabalhar de forma pactuada, ok? E realmente abrir, né, o serviço para esses municípios que ele colocou lá no projeto, certo? Então, por isso que muitas vezes a gente questiona, né, como o Rubi está dizendo, ou como a Aurélio está dizendo aí, né, por isso que abriu lá, justamente, por isso que abriu lá o tipo 2, tá certo? Então, voltando aí, né, para o interesse do jeito para abrir o CAPS. Então, o Ministério da Saúde aprovou, certo? E daí vai ser aberto o CAPS. Dentro da portaria do CAPS, tá? O CAPS, ele é mantido financeiramente pelo Ministério da Saúde e uma contrapartida do município, tá? Então, veja bem, é a junção financeira do Ministério da Saúde e do município para que se mantenha o CAPS, tá? Então, o Ministério da Saúde, ele deu ok para abrir o CAPS, e segundo a portaria, o CAPS, ele vai se manter sozinho pelo município até 3 meses, né, para ver se realmente há essa demanda, e depois desses 3 meses, o Ministério da Saúde começa a mandar a sua parte, a sua verba, tá? Quando eu digo, pessoal, que é uma contrapartida, que tem que haver uma contrapartida do município, é porque, infelizmente, né, é um serviço que demanda um financeiro muito alto, certo? Por quê? Porque além de pagar os profissionais, muitas vezes a casa onde, né, o local onde o CAPS funciona é alugado, tá? Se os pacientes estiverem em sistema intensivo e semi-intensivo, eles têm que ter refeição, ok? E tem que ser mantido pela prefeitura, tá? Além de carro, além das medicações, ok? Então, é uma junção do Ministério da Saúde e do município, ok? Por isso que realmente o município ele tem que ter interesse, certo? E também, né, vocês podem pensar, na minha cidade não tem, então é porque o gestor não se interessa. Não é assim também, né? Muitas vezes o gestor se interessa, manda o projeto lá para o Ministério e o Ministério ainda não aprovou, tá? Mas isso não quer dizer que ele não aprove, tá? Então tem que ver, né, as duas realidades, certo? Então no CAPS 1, a população é de 20 a 70 mil habitantes. O turno de trabalho, ele trabalha com 5 dias na semana, de segunda a sexta, tá? Os 2 turnos, certo? Aí veja, pessoal, que essa questão do horário, que eu não vou estar falando, tá? Isso vai de acordo com o regimento lá do CAPS, né? Criou o regimento local e colocou lá o seu horário de trabalho.
Exatamente, Edmar, depende da demanda para ser aberto também, tá? A questão, né, de se trabalhar os dias da semana também pode ser um regimento, que como eu exemplifiquei para vocês, o CAPS de Lavras trabalha de segunda a sábado, tá? Isso aí vai da política local também. Os recursos humanos, né, que são os profissionais. O CAPS 1, ele é o único CAPS que pode ter um médico. Não exige que seja um psiquiatra. Ele é o único CAPS, o CAPS 1, que pode ter um médico com formação em saúde mental, ok? Além disso, pode ter um enfermeiro, 3 profissionais de nível superior e 4 profissionais de nível médio, tá? Aí vocês podem perguntar, quem são esses profissionais de nível superior? Logicamente, né, que isso vai de acordo com o interesse local, né, com o interesse, o gestor de contratar, né? Mas a gente, né, vê que tem uns que são essenciais, né? Como psicólogo, como assistente social, né? Dentro do CAPS aí, o terapeuta ocupacional, tá? Nós podemos ter farmacêutico, podemos ter educador físico, certo? E os de nível médio, né? Nós temos os técnicos de enfermagem, os vigias, tá? Que são, né, a maioria homens, que ficam realmente na entrada para controle dos pacientes, que eles também estão circulando, né, dentro do CAPS para controle dos pacientes, que na realidade nós não chamamos de vigia, tá? Nós chamamos de monitores de saúde mental, certo? Então não chamem de vigia, são os monitores de saúde mental, porque eles nos ajudam a cuidar dos pacientes, principalmente os pacientes em crise, tá? E além deles, né, de nível médio, nós temos, se ocorre refeição no CAPS, nós podemos ter uma cozinheira, atendente de farmácia, recepcionista, tá? A artesã, tá? Como de nível médio. E essas refeições, pessoal, ela vai de acordo com o regimento local. Por isso que eu não vou me atentar a ele, tá? Mas nós, enquanto enfermagem, nós temos que ter um cuidado com o nosso paciente, que faz uso de medicação lá no CAPS, né? Porque a realidade em alguns pacientes é que eles não têm o que comer, tá? Então, muitas vezes, né, eles tomam café reforçado, depois tomam a medicação, em alguns casos ofertam almoço para o paciente, tá? Isso vai da realidade local, tá? Da política local que vai estar regimentado lá, certo? No protocolo. Alguém levantou a mão? Se levantou a mão, pode falar, eu não ouvi. Ok? Vamos para o CAPS 2. Também atende adultos. População 70 a 200 mil habitantes. Turno, 2 turnos, 5 dias. E pode ter um terceiro turno que vai até às 9 horas. Tá? E isso é o quê? Uma ampliação do CAPS 2. Tá? Então, isso tem que ser um interesse do gestor. Porque muitas vezes esse terceiro turno é o gestor que está financiando. Certo? Então, por isso que tem alguns CAPs funcionam só os 2 turnos, alguns CAPs podem funcionar os 3, mas veja que já é uma ampliação do serviço. Como eu falei para vocês, o serviço ele vai ser criado e pode ser ampliado, tá? Os profissionais têm que ter um psiquiatra, um enfermeiro, 4 profissionais de nível superior e 6 de nível médio, tá? A psicopedagoga, não falei no outro, né? Pode entrar também aí como profissional de nível superior. Ok? E as observações, as refeições, né, vai de acordo com o regimento. CAPS 3, acima de 200 mil habitantes. Temos CAPS 3, que funciona 24 horas, todos os dias, que isso já é uma ampliação, certo? Do CAPS 3. No Iguatu, né, nós temos um CAPS 3 que funciona 24 horas, todos os dias, tá? Os profissionais, subir aqui um pouquinho.
os profissionais, 2 psiquiatras, tá? 1 enfermeiro, 5 profissionais de nível superior e 8 de nível médio. Sempre os profissionais com formação em saúde mental, tá? Por que 2 psiquiatras? Pelo atendimento 24 horas, ok? Aí, né, temos as refeições, e nós temos, em alguns CAPs 3, o acolhimento noturno contínuo, tá? No máximo 5 leitos de repouso e ou observação, tá? E o tempo máximo de internação, 7 dias corridos ou 10 dias intercalados. Então, nós já falamos desse tipo de paciente, né? O paciente que vive em crise, que estava internado no hospital psiquiátrico há muito tempo e o hospital fechou. Então, ele vem, né, para a sua cidade, e lá na sua cidade tem um CAPS 3. Então, esses tipos de paciente, quando eles estão realmente em crises fortes, tá? Eles podem ficar no CAPS em tipo internamento, certo? 7 dias corridos ou 10 dias intercalados. Podemos ficar com o paciente sempre com a gente? Não, porque isso vai contra a nossa política, que é ressocialização, tá? Nós não trabalhamos estilo hospitais, ok? E daí, pessoal, nós temos o CAPS I, tá? O CAPS I, ele atende crianças, certo? É o CAPS infanto-juvenil. Tá? Então, ele atende crianças e adolescentes, de 0 a 16 anos. Em alguns, vocês vão encontrar no regimento, que atende de 0 a 18 anos. Ok? Então, nos CAPs que atende de 0 a 16 anos, o paciente, o adolescente, quando eita, não saiu não. O adolescente, quando completar 17 anos, ele já é transferido para o CAPS 1 ou para o CAPS 2, tá? Porque ele já faz parte de outro CAPS, não pode mais estar no infanto juvenil, tá? Em alguns, que o regimento atende até 18 anos, então, quando ele completar 19, ele já é transferido para o CAPS 1, para o CAPS 2, tá? Ou 3, se só tiver o 3, tá certo? Então, a população, cerca de 200 mil, os turnos, 2 turnos, se tiver um terceiro turno, é o interesse da gestão municipal, tá? Nele tem que ter um psiquiatra, ou um neuro, ou um pediatra, todos com formação em saúde mental, né, se não for psiquiatra, um enfermeiro, 4 profissionais de nível superior e 5 médios. E as refeições vai do regimento local, tá? E o CAPS AD, acima de 70 mil habitantes. 2 turnos, 5 dias, se tiver um terceiro turno, é interesse da gestão. Aí tem que ter um psiquiatra, um clínico, um enfermeiro, 4 profissionais de nível superior e 6 médio, tá? Esse clínico, pessoal, é porque ele vai, né, o CAPS AD, tá? Ele trata pacientes com álcool e outras drogas, tá? Então, esse paciente, ele vai entrar em abstinência. Devido à abstinência, ele vai sentir alguns problemas físicos, biológicos, e daí o clínico vai ajudar nessa questão, tá certo? Ele pode ter de 2 a 4 leitos para desintoxicação e repouso, certo? E o CAPS AD, hoje nós temos CAPS AD tipo 3, que funciona 24 horas todos os dias, tá? Nós temos um serviço que é a UAT, que ele trabalha junto com o CAPS AD, tá? Tipo uma residência do CAPS AD, tá? Nós vamos ver esse serviço mais na frente. Ok, pessoal? Aí, veja, só quero dizer uma coisa para vocês, para a gente encerrar. Voltando aqui, tá? Para os tipos de CAPS. Eu falei para vocês que no CAPS 1, 2 e 3, ele atende adultos, certo? Aí, no meu município, né, digamos, uma historinha, né, em Lavras,
tá? Nós só temos o CAPS tipo 1, ou seja, nós só atendemos adultos com transtornos mentais, né? Aí imagina, e as crianças? O que é que nós vamos fazer? Certo? Com as crianças, pessoal, nós encaminhamos para o CAPS infantil, tá? Aí, muitas vezes, nós somos questionados dentro do nosso serviço, tá? No sentido de que por que é que o meu filho, que mora aqui em Lavras, que faz um tratamento psicológico, psiquiátrico, não pode ser atendido no CAPS daqui? Por que é que ele tem que ir para o ICOL? É um sofrimento, a gente precisa do transporte e tal, e tal, e tal, certo? Então, existe toda uma problemática que muitas vezes nós somos questionados. E daí, pessoal, nós temos que mostrar a essa família, a esses pais, que nós atendemos adultos, tá? Adultos que têm transtorno mental e que muitas vezes entram em crise, tá? E um paciente adulto em crise, para uma criança vivenciar isso, que já tem transtorno mental, é muito ruim para o quadro dela, tá? Então, nós temos que explicar isso à população e devemos realmente obedecer isso, certo? Se ela precisa de uma consulta, deve ir para o CAPS infantil, tá? Isso tanto criança quanto adolescente. Agora, né, se ela está precisando só da medicação, tá? Então, nós podemos dar esse suporte, tá? Nós podemos atender essa criança no sentido de dar a medicação, né, no sentido de orientar essa família, tá certo? Então, é isso que nós devemos focar no atendimento, ver o nosso público-alvo e obedecer isso dentro da política. Ok, pessoal? Tranquilo até aí? Então, hoje a gente encerra, tá? Quarta-feira, nossa aula também será síncrona, certo? Nós estaremos aqui juntinhos, dando continuidade aí ao serviço do CAPS. Ok? Já coloquei os slides para vocês, qualquer dúvida, estou à disposição de vocês.